Olá, Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o começo, no capítulo 1, no versículo 26 e versículo 27. Feito à imagem de Deus. Então vamos lá. Então disse Deus: façamos. Está no plural, irmãos. Está no plural, façamos. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Nós vemos aqui que Deus, ele nos explica, como nós fomos criados. E ele fala que nós fomos criados à semelhança de Deus. À semelhança de Deus. É claro que Deus, ele não nos criou exatamente como Deus. Exatamente como Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é espírito. Deus não tem um corpo físico, na verdade, quando ele fala que nós somos a semelhança de Deus, é que nós refletimos a glória de Deus. O ser humano, irmãos, ele tem uma potencialidade enorme para o bem. Enorme. Cada dia que passa, nós observamos as invenções humanas, as criações humanas, Nós percebemos que, e eu não estou falando de homem religioso, eu estou falando de um ser humano, nós percebemos que é de uma capacidade muito grande, e nós temos que ver isso como um reflexo da glória de Deus, da manifestação de Deus, Alguns pensam que o nosso raciocínio, a criatividade, o poder de comunicação, ou a nossa autodeterminação, de saber que nós existimos, seja a imagem de Deus. Mas a verdade é que todo o nosso ser, ele reflete a imagem de Deus. A imagem. Nós nunca chegaremos a ser totalmente iguais a Deus. Não, jamais. Jamais. Porque Deus é o Criador Supremo. Mas nós temos potencial, sim, E nós temos capacidade, sim, de refletir o caráter de Deus em nossa vida, através da nossa vida, Seja pela manifestação de nosso amor, Pela manifestação de paciência, de perdão, irmãos,
seja pela manifestação de bondade e fidelidade. E fidelidade, nós podemos refletir sim a glória de Deus, né? E saber que nós fomos criados, porque é o próprio Deus que fala, né? Que nós fomos criados à semelhança dele e, portanto, que nós possuímos muitas de suas características, né? Proporciona em nós, ou deve proporcionar em nós, uma base sólida para a nossa autoestima. Para a nossa autoestima. Em algum momento a Bíblia fala que nós somos como a menina dos olhos de Deus, de uma forma genérica, né? Quer dizer, somos muito queridos por Deus. Somos muito queridos. Então, saber que nós somos criados à semelhança, que nós temos características, né, desse Deus criador, desse Deus maravilhoso, deve fazer com que nós tenhamos a respeito de nós, né, deve fazer com que nós tenhamos uma boa autoestima. Não é para ser orgulhoso, não é nada disso, não. É saber que nós temos um potencial. Se por razões de circunstâncias, se por razões de momento, né, esse potencial não está sendo manifesto, nós devemos continuar, persistir, porque é certo que ao final Deus sempre é ao nosso favor. Deus sempre é ao nosso favor. Então, irmão, os nossos valores, ele não deve, né, se apoiar em posses, né, em saldo bancário, né, não é isso não, em lucros, né, ou uma beleza física, né, não, ou até mesmo em razão de um reconhecimento público por uma de nossas habilidades, né. Nós não podemos nos assentar, né, o nosso valor em cima dessas coisas, né? Ao contrário, nós devemos fundamentar os nossos valores no fato de que nós somos criados à semelhança de Deus, à semelhança de Deus, e por sermos a semelhança de Deus. Semelhante não é igual, irmãos. Nós não somos Deus, hein? Nós não somos Deus. Nós herdamos, pela benevolência divina, algumas características que são para refletir a glória dele, a glória de Deus. Mas isto, sim, claro, tem que nos trazer uma boa autoestima, né? E nós temos que fundamentar isso, fundamentar nossa autoestima em cima disso, que nós somos semelhantes a Cristo. E por sermos semelhantes a Deus, nós podemos ter sentimentos positivos, né? A respeito de nós mesmos. Nós podemos e devemos. Nós não podemos nos transformar em nosso inimigo. Não. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Nós somos o ápice da criação. Depois que Deus criou tudo, foi que Deus nos criou e disse, olha, tudo é muito bom. Deus olhou para o homem e falou assim, não, o homem é muito bom. É muito bom, né? Então, quando nós nos criticamos no aspecto pejorativo, não uma crítica construtiva, não, mas quando nós nos criticamos, quando nós maldizemos, né, em última instância nós estamos criticando a Deus. Estamos criticando a Deus, porque somos feitura de sua mão, fomos feitos por ele, né? Então, amados, saber que nós temos valor, saber que nós temos valor, nos dá uma liberdade de amar a Deus, né? Um amor
pelo que Ele é, entendeu? Nos dá a liberdade de conhecê-lo, de conhecer a Deus pessoalmente. É claro que ninguém jamais vai conhecer a Deus pessoalmente. Quando nós falamos conhecer a Deus, quer dizer, é depositar a nossa confiança em Deus, ter fé nele, né? Isso que quer dizer conhecer a Deus. E de fazer, né, irmãos, uma contribuição, né, valiosa para aqueles que nos cercam. Quer dizer, manifestar essa glória de Deus para aqueles que nos cercam, os nossos filhos, os nossos cônjuges, né, as pessoas com que nós trabalhamos, as pessoas na escola, enfim, com todas as pessoas que nós nos relacionamos, nós temos que manifestar essa glória de Deus, né? Então Deus, Ele fez tanto o homem como a mulher a sua semelhança. A sua semelhança. Nenhum dos dois, irmãos, foi feito mais parecido com Deus do que o outro. Não existe isso, né? Os dois, homem e mulher, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos que desde o começo a Bíblia coloca tanto o homem como a mulher no ápice da criação, na conclusão da criação, né? No pináculo da criação de Deus, né? Então nós não tem diferença com relação ao amor de Deus, com relação ao homem e à mulher. Pode haver, em alguns casos, em específico, a questão de força, a questão de habilidade para algumas atividades, né? Isso é natural, porque, né, o homem tem algumas habilidades, a mulher tem algumas habilidades. E Deus fez o homem e a mulher para que ambas as habilidades se completassem. Tá? Mas não que um fosse melhor, né, do que o outro, não em absoluto. Irmãos, nós sempre temos que nos lembrar, eu gosto desse Provérbios aqui, tem outros, mas eu gosto desse aqui, ó. Nós não podemos esquecer isso. Que Deus, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não está dizendo que Deus observa só os homens, que Deus observa só as mulheres. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preconceito, certo? E nós que refletimos a glória dele, nós também não deveríamos ter preconceito. Nós não poderíamos escolher, sabe, entre negro, branco, amarelo. Não, Deus não vê isso. Deus vê bom e Deus vê mal, só existe isso. E para nós deve ser assim. A diferença não está na cor da pele, a diferença não está no saldo bancário, irmãos. A diferença não está no sexo. Ou na manifestação. Entendeu? Não importa a pessoa ela quer manifestar, nós temos que verificar se é bom ou se é mal. É isso, é o julgamento de Deus. Nós não fazemos julgamento, nós discernimos, né, entre o bom e o mal. Não é a religião que faz a diferença, né? Então, nós, nesses 2 versículos, nós observamos claramente, né, que no início, Deus ele criou, né, Adão e Eva à sua imagem, né? E como nós falamos, essa semelhança é relatada pelo próprio Deus. Quer dizer, era perfeito, Deus criou o homem perfeito, né? Porque tudo que Deus cria é bom, né, irmãos? Tudo que Deus cria é bom. Mas tem aquele fato que aconteceu e que nós não podemos esquecer, que esta beleza, essa perfeição de Deus, ela foi obscurecida, ela foi maculada, né? Ela foi atingida pelo pecado, né? E esse efeito do pecado, ele continua na humanidade até hoje, né? Já nascemos com o espírito desconectado de Deus.
né? A formação da nossa alma, que é mente, emoções, vontade, naturalmente pende para o mal. E o nosso corpo, ele degenera, nosso corpo físico, né? Isto foi o impacto do pecado. Este foi o impacto do pecado, né? Este foi o impacto do pecado. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso, ele tem um controle de tudo, né? Ele tem um controle de tudo. E ele poderia já ali ter eliminado o homem. Desobedeceu, acaba com isso. Ele poderia, mas não. Não, ao invés disso, nós ao lermos a Bíblia, observamos que ele colocou em ação, né, um plano de redenção. Um plano de redenção. Gênesis 3:21, já fala ali, em Gênesis 3:21, já nos dá uma visão de Jesus Cristo. Gênesis 3:21 é um versículo muito importante, né, para quem quer saber da graça de Deus. Quer dizer, o Deus do Antigo Testamento, ele já era gracioso, ele é gracioso. Deus não muda, em Deus não tem mudança, não há variação. O Senhor Deus, Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Pastor, mas onde está Cristo aí? Onde está Cristo, irmãos? Para que o Senhor fizesse roupas de pele, ele teve que matar um animal, né? E era um animal inocente. E ao matar esse animal, derramou sangue, né? E essa morte foi para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Não nos lembra Cristo? Cristo é o Cordeiro da Paz, o Cordeiro inocente, que morreu, o sangue derramou para nos cobrir o pecado, para remir os nossos pecados, né? Conforme o entendimento, para pagar as nossas dívidas. Então aqui, Gênesis 3:21 já está falando de Cristo, o plano de Deus, o plano perfeito de Deus, né? E Deus já tinha esse plano e colocou em ação. Colocou em ação. Para salvar, né, irmãos? Qualquer um. Não tem preferidos. Não, para salvar qualquer um que esteja disposto a se arrepender, a reconhecer que é pecador e se arrepender. Algum dia, né, irmãos, todos aqueles que colocaram e colocam a sua fé em Cristo para a salvação serão completamente restaurados, conforme a imagem de Deus. Serão restaurados. O espírito, quando aceita Cristo, já é restaurado, né? Mas seremos restaurados na alma e seremos restaurados no corpo, né? Porque teremos uma mente semelhante a de Cristo e teremos um corpo glorificado. Todos aqueles que aceitam a Cristo, quer dizer, vai voltar a Gênesis da criação, da perfeição do homem, né? Mas até lá, Deus, ele está nos moldando através das provas, através das tentações, né? Ele está nos moldando para que nós sejamos semelhante a Cristo. Semelhante não é igual, isso é importante observar, hein? Semelhante a Cristo. E é um processo, né? É um processo que vai continuar até que nós recebamos o nosso corpo eterno. Quando? Na eternidade, né? E aí, como um espelho perfeito, nós refletiremos a verdadeira imagem do nosso Senhor. A Bíblia fala que hoje nós nos vemos como espelho, mas espelho distorcido, né? Não somos perfeitos, mas lá nós nos veremos como um espelho. O espelho reflete a imagem e nós refletiremos a imagem de Cristo. Mas, por enquanto permanecermos nesse mundo, nós somos chamados a proclamar o nome de Cristo. Mas não é só falar, é agir, é praticar, né? Para aqueles que estão na nossa esfera de influência. Irmãos, como qualquer pai, como qualquer bom pai, Deus Pai tem o prazer de ver seus filhos amadurecerem, crescerem, né? Para se tornarem mais semelhantes a Cristo. Todo pai quer isso, né? Todo pai quer isso, né? E nesse sentido, Deus trabalha o tempo todo em nós,
Nós não percebemos porque nós não nos prendemos às coisas do cotidiano, né? Então nós não percebemos, mas Deus está trabalhando em todo momento. E ser cada vez mais como Ele também deve ser o nosso foco, o nosso objetivo. Se nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo, né? Então nós devemos procurar cada dia mais parecer com Cristo. Parecido, não é igual, parecido. Porque nada se compara, né, amados? A alegria que nós teremos quando no final dessa corrida, né, estivermos diante de Deus no céu, totalmente restaurados e a sua semelhança. Vai ser um dia maravilhoso. Essa é a esperança, irmãos. Essa é a esperança que nos move, né, de que um dia nós estaremos no céu, né, para viver a eternidade junto com Cristo, num mundo perfeito criado por Deus, num mundo perfeito criado por Deus, né? E queremos encontrar lá os nossos queridos, né? Então por isso nós temos que propagar, embora às vezes pareça difícil, né? Tem pessoas que têm um coração duro, tem pessoas que não aceitam muito, mas nós temos que orar. Nada como uma oração intercessória. Tem que ir orando, vá orando, vá orando. Porque Deus responde à oração, e é principalmente esse tipo de oração, porque o texto fala, todo aquele que clamar pelo nome dele será salvo. Então nós vamos intercedendo e Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. Então não adianta acusar, não adianta tentar impor medo, não adianta tentar despertar ganância, porque o evangelho não é nada disso, não é nada disso, né? Nesse tempo Deus nos sustenta para passar durante as provas, né? Para suportar as tentações, mas Ele nos garante um futuro no céu com Ele, e essa deve ser a nossa esperança. Tá certo, irmãos? Palavra maravilhosa. Vamos orar? Meu Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra, Senhor meu Deus, que nos enche de esperança e saber que um dia nós vamos morar no céu. Nós vamos lá morar num lugar onde não haverá tristeza, não haverá angústia, né? E nós queremos estar com os nossos queridos, Pai. Por isso nos capacita através do Teu Santo Espírito para poder falar da Tua palavra, das Tuas boas novas, para aqueles que são os amados mais próximos, né? E também para aqueles que nós não conhecemos, mas que são nossos semelhantes. Nos capacita, Senhor, através do Teu Santo Espírito. E prepare corações, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Prepare aquelas mentes, meu Deus, que são duras, para ouvir a Tua palavra, né? E que essa palavra, ela não volte vazia para o Senhor, assim como fala Isaías. Pai, queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo. Que o Senhor possa restaurar. Sabemos que um dia teremos um corpo glorificado, né, Pai? Corpo sem diabetes, sem câncer. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós queremos pedir uma intervenção divina, né? Um milagre na vida daqueles que sofrem no corpo físico, Pai. Que o Senhor possa tirar dor, restaurar órgãos, restaurar membros, né? Para que essa pessoa tenha mais um tempo de vida com qualidade. E que isto, Senhor, meu Deus, seja mais um motivo para que ela e outras se aproximem mais de Ti. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas conforme os planos do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma, tristeza, angústia, né? Falta de esperança. Que o Senhor possa usar pessoas, situações, e até mesmo essa mensagem, Senhor meu Deus, para trazer a eles esperança, né, de um tempo melhor, esperança de um tempo de felicidade, de paz, e um suporte para atravessar essa circunstância, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor meu Deus, por aqueles que estão em situação, né, de desarranjo familiar, que o Senhor possa estar restaurando, trazendo paz para a família, abençoando cada família, Senhor meu Deus, porque família é um projeto do Senhor. Abençoe papai, mamãe, os filhos, traga paz, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe também as igrejas, igreja local que anuncia a Tua palavra,
e que cada dia mais Cristo seja anunciado. Abençoe os governança. Hoje é um dia especial. Ontem, né, foi um dia especial, que é o dia da independência do nosso país, e que isso seja um motivo de alegria, de orgulho para nós, e que nós possamos estar orando, agradecendo ao Senhor por isso, porque sabemos que foi através do Senhor que essa independência aconteceu, e que nós possamos usá-la da melhor forma possível. Abençoe o governo, abençoe os governantes, governado, abençoe a sociedade como um todo. Nós oramos, Senhor, porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos. Por isso, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.